Você é a manifestação deste momento que seus pais estavam vivendo. E aí eu comecei a falar da relação dele com o pai. Ele me interrompeu, falou: não, não tem problema com meu pai. Eu saí de casa aos 7 anos, nunca mais vi meu pai. Ela casa com um homem que tem alcoolismo, repetindo um padrão familiar. Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. Meu nome é Diego Borges e hoje temos o gosto e o privilégio de contar com a presença do Maurice Jocoel. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Maurice. Muito prazer, muito bom estar aqui com você. Agradeço o convite, um convite maravilhoso. Fazer É um, parte do teu leque de entrevistados e desse trabalho fantástico de ensinar astrologia para as pessoas, divulgando pela rede, muito bacana. Muito obrigado. É um gosto realmente, digo de coração, contar com a sua presença. Ainda para mais de falar de um tema que é tão próximo à sua prática, aos seus conhecimentos, que realmente é de onde viemos, não é? Então, hoje, basicamente, o episódio é para nós falarmos sobre casa 4, família, ancestralidade, de que forma é que isso tudo está interligado, de que forma é que a astrologia nos consegue ajudar a entender nossos processos e temas, e para isso contamos com o gosto, realmente com a sabedoria do Maurice, para nos poder guiar nesta jornada, neste episódio sobre isso. Para nós começar a desvendar esta ligação, este conhecimento, por onde é que nós vamos começar, Maurice? Pois é, eu vou começar um pouco falando como é que eu cheguei um pouco nessa visão mais psicológica, mais humanista da astrologia. Eu conheci a astrologia mesmo, não de horóscopo, de jornal, em 1980, quando assisti uma palestra muito bonita, fantástica, de um astrólogo do sul do Brasil, Carlos Asp, em São Paulo. Eu morava em São Paulo, e ele deu uma palestra sobre a Santa Ceia. Ele foi aluno da Emma de Baskerville, que foi a grande astróloga que formou muita gente. Ela morava no sul do Brasil, Porto Alegre, e ela formou muitos astrólogos, o Bola, o Carlos Asp mesmo, depois muitas pessoas, a Cláudia, enfim, vários astrólogos que você já conhece que passaram, que se formaram com a EMA, né? E então ele estava dando essa palestra sobre a Santa Ceia, a relação da Santa Ceia com a astrologia, com os signos. E aquilo foi demais para mim, foi fantástico. Eu falei: bom, espera aí, eu quero entender esse negócio. Aí eu comecei a estudar astrologia, me consultei com ele. Minha filha tinha recém-nascido, ele fez também a leitura do mapa dela. E a partir daí eu comecei a estudar. Passei um tempo na Escola Júpiter, que é do Bola e da Marilu Simmons. Depois comecei a estudar por conta própria. eh, e eu tive alguns. Na época também comecei a estudar o Jung em paralelo. Então era muito incrível, né, estudar o Jung, o entendimento simbólico da nossa psique, da nossa vida, e ao mesmo tempo a astrologia. Então foi uma grande revelação para mim, não foi uma coisa assim só teórica, só técnica, né. E aí eu fiz vários cursos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com uma pessoa, com outro. Conheci o Valdemir Benedetti na época, que é meu vizinho inclusive. Eh, Enfim, o que foi muito impactante, à medida que eu comecei a ler os livros e estudar o Arroyo, o Rudyard, Liz Green, enfim, o que foi muito impactante é que eu percebi que eu já sabia. Tinha muita coisa ali, eu falei: "Ah, mas isso eu já sei, já sei". Mas como eu sei, se eu nunca estudei astrologia, se eu nunca me dediquei até aquele momento. E é muito interessante, eu queria deixar esse testemunho, porque nesse momento eu estava completando o ciclo de Saturno, o primeiro ciclo dos 29 e 30 anos. Então muito sincrônico,
nesse momento, começar a olhar a vida a partir de um outro horizonte e, ao mesmo tempo, uma sensação, hã, emocional, psíquica, de que aquilo não era desconhecido, era familiar. Então foi aí que eu comecei e fui indo, e até criei um espaço depois, de ensino de astrologia, de encontro de astrólogos. Foi muito espontâneo, né, não foi algo assim pré-determinado, eu vou estudar astrologia, por isso, por aquilo, né. Foi muito espontâneo e tem sido até hoje. Eh, e o que eu percebo que há uma diferença, óbvio, com o passar do tempo, você vê a movimentação dos astrólogos, do conhecimento astrológico, ele vai passando também por várias, fases. Porque na realidade, assim, o que eu vejo que a astrologia ela não é algo que está em algum lugar, né, fora da vida humana, ao contrário, ela nasceu, ela surgiu da observação, dos céus e dos ciclos, na medida que era uma necessidade humana de entender esse universo, à nossa volta. Na verdade, assim, o que nós temos desde a época das cavernas, o mais preciso, o mais, eh, preciso mesmo com essa palavra, é o céu, né, porque você tem para se orientar, você tem que olhar para o céu desde a época das cavernas, né, para você saber onde está a lua, o sol, o verão, o inverno, se vai chover, se não vai, se vai ter guerra. Então, desde os primórdios, o céu ele é preciso, enquanto que se você olhar para uma montanha, um vulcão, um rio, ele pode desaparecer, pode mudar o cenário. Então, a referência, a necessidade de referência que nós temos como seres humanos, ela se dá a partir da relação com o céu. Então, isso é um grande, uma compreensão muito importante para nós, né, lembrar disso. A nossa referência é o céu. E as técnicas de olhar para o céu vão mudando conforme a necessidade do ser humano, vão se tornando mais técnicas com computador, com não sei o quê, vão destrinchando cada vez mais detalhes do mapa astrológico. E eu acho que o grande passo que o Jung nos traz é compreender que esse universo simbólico da vida humana, que está nas religiões, nos rituais, nos símbolos todos, e também a própria astrologia, que eu acho que é a essência, desse saber simbólico, está também dentro de nós, não está só fora, olhando o céu, só do lado de fora para saber dos acontecimentos terrenos, mas também impacta ou é um espelho do que é a alma humana, do que é o ser humano. Então isso que é muito apaixonante na astrologia, porque você vê ela caminhando e mudando, não que ela mude na sua essência, mas, eh, trazendo novas formas. É como o jazz, né, eu acho que a astrologia e o jazz são muito próximos, você vai improvisando, você vai criando, mas tem um tema básico, tem uma raiz, tem uma linha principal, essa não sai nunca, mas você vai navegando, a astrologia clássica, a astrologia kármica, a astrologia agora a astrologia dos planetas pós-Plutão, dos pequenos planetas, né, que é algo completamente novo, mas ela tem uma linha, essa linha é sempre, essa necessidade de compreender o céu, a nossa relação com o céu interna e externa. E como eu peguei também esse caminho junguiano, fiz a formação, fiz filosofia, então a astrologia para mim ela é importante para entender o ser humano, como é que a pessoa funciona nesse planeta. E Maravilhoso.
E é o desafio desde o começo, né, que quando eu fiz o meu mapa, o que eu queria saber é sobre mim mesmo, né, não só o que poderia acontecer de bom, de ruim, mas, ter uma compreensão a mais de como é que eu nasci, por que que eu nasci, de onde eu venho, para onde eu vou. E é E muito isso leva-nos, não é? se É calhar, este muito tema que é a questão da família, não é? Então, realmente, a questão da influência da família e com a experiência que tem com constelações e tudo mais, então realmente é evidente, não é? Nós não nascemos do vácuo, não é? Nós trazemos alguma informação que vem antes de nós. exato, exato. É interessante quando você olha os mapas familiares, por exemplo. Se eu olho o mapa das minhas filhas, eu me vejo lá, porque elas são um momento, elas nascem no momento em que há um trânsito astrológico na minha vida, na vida da mãe delas, né. E elas cristalizam, isso que eu gosto muito de falar para os meus clientes, é como se cristalizasse, como incorporasse aquele momento que está lá no céu, na vida do pai, da mãe, aquilo ali, aquilo que eles estavam vivendo, seja bom, estavam em harmonia, estavam tranquilos, seja em conflito, seja com dificuldades financeiras, seja com medo, da guerra ou de algo que poderia acontecer, isso tudo você é a manifestação deste momento que seus pais estavam vivendo. Então é importante você entender isso. E entender então essa conexão profunda com o sistema familiar, porque eles também são o momento astrológico dos avós e assim por diante. E aí quando chega, eu conheci o Jeff Jauer, que fez o Astrodrama nos Estados Unidos, ele desenvolveu um trabalho trazendo as técnicas do Astrodrama para consulta astrológica, vivências astrológicas. Ele tinha um sítio, né, onde ele reunia os alunos e eles até tinham roupa, né, roupa do sol, roupa da lua, máscaras. Ele deu uma palestra em São Paulo, deu um workshop, e eu me consultei com ele. Olha, foi o mapa astrológico mais incrível que eu já fiz, foi com ele. E eu absorvi dele essa ideia do astrodrama, eu não sabia que já tinha outras pessoas fazendo no Brasil. E aí eu fui um pouco por esse caminho, foi muito bom, fiz alguns trabalhos de grupo. Então o que que acontece? Você sai do papel e da consulta tete a tete, né, o cliente está ali, você está aqui, tem um papel no meio, né, naquela época tinha papel, hoje é tudo virtual, mas naquela época eu desenhava o mapa à mão, né, não tinha computador, a gente calculava tudo à mão, levava horas, né, conferia 2 vezes. Mas você sai desse universo, do papel, do tete a tete, para um trabalho em grupo, onde cada pessoa que está ali vai representar o Sol, a Lua, o Mercúrio, Vênus. Eh, Ela precisa saber de astrologia. Depois o Jeff Jauer, ele fazia assim, ele dava um texto, ele falava no ouvido da pessoa: "Diga isso para o cliente ficar no meio da roda, né. Diga isso para ele, fale isso, você é o sol, faça assim". Ele induzia um pouco, ele encaminhava um pouco, o movimento dos participantes. Mas depois eu conheci as constelações familiares, eu estudei, fiz a formação, e eu percebi que não precisa falar nada, que é justamente o sistema, né, no momento em que você monta a mandala no chão dos signos, e você solta, os representantes, eles percebem, às vezes até a fisionomia, né, a pessoa que vai fazer o Saturno, ela fica dura, ela fica com uma cara brava, assim, séria, e é inconsciente, porque na realidade eles estão, percebendo o sistema familiar, o sistema astrológico daquela pessoa, e eles estão interagindo. E é muito interessante.
porque você permite para a pessoa ir além da teoria, além de um discurso. Ela percebe a energia do Saturno, do Sol, da Lua, ela dialoga com o Saturno, ela pode levar uma conversa com ele, fazer perguntas. E essa é uma novidade. Eu sei que às vezes os astrólogos mais tradicionais não acham isso muito válido, né? Mas o resultado é que é importante. Então eu tenho feedback de resultados realmente muito bons. Eu cheguei a fazer uma vez em Lisboa, fiz uma apresentação tem um festival. Deve ter sido no Congresso Luso-Brasileiro que houve em 2015, salvo erro, não? Não, não, tem um anual que é em Ah, setembro, de terapias, eu me já lembro o sei, nome. veio ao Festival Internacional do Bem-Estar que existe em Lisboa, lá no estádio. É, Deve é ter sido isso. eu fiz uma apresentação, foi muito boa, tinha umas 50 pessoas. Então, assim, é uma experiência muito boa. Eu estou refinando, eu estou agora, parei um pouquinho, eu estou estudando para melhorar, melhorar. Maravilha. Mas a E quer astrologia partilhar, é quer partilhar apaixonante. Então, o que connosco eu quero. um exemplo concreto, por exemplo, se calhar, Maurício, para quem estiver a ver isto alguma vez, desses todos esses exemplos que deve ter tido de feedbacks positivos, quer partilhar algum exemplo realmente concreto de alguns assuntos que a pessoa não conseguia entender do seu mapa e conseguiu, através dessa constelação do seu mapa astrológico, não sei se assim se pode Isso, chamar. exato, exato. A Elizabeth Nakata, minha colega, também faz. Ela desenvolveu também um modelo de trabalho dela dessa forma, né? Também com os bonecos, com outros objetos, né? Mas o que eu acho apaixonante na astrologia é isso que eu queria deixar essa mensagem assim para os seus Maravilha. seguidores, né? Que a astrologia realmente ela é, eh, ela é essencial, ela é perene, ela é um saber perene, é um saber que não vai desaparecer nunca, porque ele é a essência da compreensão do ser humano a respeito dele mesmo e a respeito do mundo à sua volta, né? Então você o tempo todo, você está lidando com o tempo todo, mesmo que você não tenha consciência, você está lidando com os 4 elementos, o fogo, terra, ar e água. Você está respirando, você está se mexendo, você está tomando água, você está trabalhando, produzindo alguma coisa, mexendo, fazendo comida. Então, é a natureza, é a conexão consciente com esse universo, a quaternidade, né? Então, os 4 lados, leste, oeste, norte, sul, os 4 elementos. E também o cardinal fixo e imutável, quer dizer, você começa alguma coisa, tem um momento de intervalo, de pausa ou de sustentação daquilo que você começou, e depois você acaba, termina. Então, o cardinal fixo imutável, começo, meio e fim, isso faz parte do ser humano, só que a gente traduz isso através da astrologia, né? Então é apaixonante. E eu vejo a astrologia como um fractal também, né? A teoria dos fractais, você vai cortando, dividindo, mas a forma, o modelo, né, tá sempre ali. Então você pode ir para as casas derivadas, você pode ir para os termos, você pode ir para os decanatos, você pode, enfim, fazer várias abordagens do mapa, de um único mapa, você pode abordá-lo de inúmeras maneiras, porque aquele mapa ele é um fractal também, né? E ele pode ser fractalizado, isto é, você pode começar a manipulá-lo de várias formas. Você pode pensar em realocação, enfim, há Há muitas formas. várias possibilidades. Quando eu comecei, inclusive eu quero falar isso, porque eu gosto de falar isso, as pessoas acham meio maluco da minha parte,
Mas, tô brincando, ninguém falou que eu sou maluco, mas é uma projeção. Mas é verdade, quando eu estava estudando astrologia nos começos, teve um momento que eu tive um insight, e eu falei: "Eu vou desenhar o meu mapa ao contrário, eu vou inverter o meu mapa". Então, eu sou taurino, então eu desenhei um mapa onde eu estava com o sol em Escorpião, o meu ascendente Câncer viu Capricórnio, a minha lua em Gêmeos viu a lua em Sagitário, e eu fiz esse mapa, coloquei na parede e fiquei olhando para isso. E isso me trouxe muitos insights do que seria o outro, né, o meu inverso, né, o meu outro em outra Um espelho, realidade. de alguma forma, não é? O contraste. Isso foi muito bom, me ajudou muito a não só a aprofundar na própria astrologia, como, psiquicamente. Então, eu acho que isso são tantos recursos que a astrologia oferece, né. Excelente. E voltando aqui a esta questão da família, Maurício, se nós quisermos, para quem está a dar os primeiros passos, quem está a aprender astrologia, já sabe planetas, já sabe casas, quem quiser olhar para o mapa e perceber a influência dele, da Sim. sua família em si, há alguns pontos-chave, onde é que deve Ah, olhar ah, primeiro? sim, sim. Ah, os pontos chaves, né. A casa 4, que é um conhecimento básico, tradicional, que é a casa da família, né. Eh, o que que você traz de herança familiar, seja, positiva ou negativa, mas o que que você traz dessa herança familiar? Qual é esse chão, né, essa base, essa raiz que você nasce? Alguns, identificam a casa 4 para o homem, para o masculino, como a mãe, e a casa 10 o pai, pela projeção em termos do que eu vou alcançar parecido com meu pai, enfim, algo desse tipo. E para a mulher, seria o inverso, a casa 10 é a mãe, a casa 4 é o pai. Mas de qualquer forma que você olhar isso, eh esse eixo casa 4, casa 10, ele é muito importante nesse sentido de onde eu venho, qual é a minha raiz, né, qual é a minha origem, até a origem ancestral ou heranças, de ancestrais, heranças espirituais, de conhecimentos, etc. E para onde eu vou, qual é o meu norte, que é a casa 10, para onde eu estou indo. E aí você tem que olhar os planetas, dispositores, planetas, regentes, etc., que vão te dar várias indicações importantes sobre, esse movimento. Mas também eu considero o Saturno como um planeta que vai me dar muitas respostas em relação à figura paterna. Por quê? Não só o Sol, né, o Sol, ele é tradicionalmente visto também como o pai, mas, o Saturno, ele traz, aquela, indicação do que a própria mitologia do Saturno, né, o pai castrador, o pai severo, o pai que tem as normas morais, éticas, religiosas, etc. Às vezes a mãe faz esse papel de Saturno, às vezes é o próprio pai. Então o Saturno no mapa astrológico, ele me dá uma indicação de como é a história da relação dessa pessoa com a figura paterna. É um pai que estava presente? É um pai que estava ausente? É um pai que nas quadraturas, tem tensões? O que eu observei é que o Saturno em signos de fogo é mais difícil na relação com o filho, né. Às vezes é um pai, ausente presente ausente, tem uma dificuldade ali da própria característica do Saturno com o fogo, com a energia do fogo. Então há uma tensão ali, há uma ausência, há uma dificuldade de integração, principalmente o fogo
e um pouco também com a água, né? Dependendo se é um peixes, escorpião, né? Um pai que sumiu, está escondido em algum lugar. Às vezes está presente fisicamente, mas está fechado, né? Não está acessível. É muito mais fácil você observar as relações que as pessoas têm com o pai original, o pai de nascimento, quando é signos de ar e terra, né? Aí a relação é muito mais positiva. E a Lua é a figura materna, mas não só a Lua. Então, como eu falei, Sol e Saturno podem representar figuras paternas, e representam. Mas a Lua e Júpiter representam figura materna. Então, nós temos aí também algo a considerar, tanto de Lua como de Júpiter, para entender essa primeira infância, essa primeira relação com a figura materna. É muito comum, por exemplo, uma lua em peixes, onde há uma inversão de posição, né? Em algum momento do fim da infância, início da puberdade, da adolescência, o filho ou a filha passa a ser a mãe da mãe, porque a mãe, essa lua em peixes, ela indica que a mãe emocionalmente se afasta, né? Quer dizer, se infantiliza, se vitimiza, se infantiliza, e a filha tem que tomar conta, tem que cuidar mais da mãe numa uma idade de adolescência, de início de juventude. E isso nem sempre é ruim, quer dizer, a pessoa não acha isso ruim, mas ela fica surpresa quando eu falo isso, de perceber que realmente isso aconteceu. Então aí você tem o que eu estou falando de casa 4 e 10. Logicamente, a casa 10 é a projeção. Então, se você tem uma lua na 10, você projeta na figura materna o que poderia ser o sucesso, o caminho que você gostaria de seguir, de ser semelhante, ou o Sol também, né? Aí são os planetas que vão se colocar. Mas nós temos também a casa 8, que é de água, é do escorpião, a casa 4 é do caranguejo, a casa 8 que é da lua, né? E a casa 8 que é do escorpião, que é uma água quente, uma água dura, né? Por causa do Marte, que rege a casa 8, que rege, aliás, o signo de escorpião, e o Plutão, né? Morte, profundidade. Eu vejo assim, planetas na casa 8 vão indicar que há uma situação nessa família ou nessa origem familiar, no sistema familiar, há muitas dores, há muitas perdas, há muitos sofrimentos que a pessoa ela ainda está conectada, não é só dos pais, dos avós, é do sistema, ela está conectada com algo ali que é bastante doloroso de alguma forma e ela tem que lidar com isso. Ela vai ter que aprender algo ali e também desapegar desse lugar. Lógico que tem uma questão da libido, do Marte, etc. É bom lembrar que o Freud, ele tem Saturno na casa 8, né? E ele desenvolve todo o estudo da psicanálise e ele tinha ah, sérios problemas com a figura paterna, né? De se decepcionar com o pai. No episódio da infância, em que o pai sofre um bullying de um militar nazista na rua, né? Militar, e que dá um tapa no chapéu dele, e o pai não reage. E isso marcou muito Freud, ele fala disso. Então, aí você vai pescando, casa 8, casa 4 e a casa 12. A casa 12, então, que é do Peixes, é uma casa complexa. Eu conheço bem a casa 12, eu visito muito ela. Tem E entrada rápida, tem como se fosse, tem acesso privilegiado à casa 12, um bom isso.
Eu tenho a Lua na casa 12. Ah, ok. E, então, a casa 12 eu vejo como com várias facetas. Como todos esses signos de água, eles têm, e as casas de água, né? Casa 4, 8, 12, caranguejo, o escorpião e os peixes, a água ela é mutável, ela se mexe muito, ela vai assumindo formas, né? Ela vai ocupando espaços. E os peixes é bem interessante porque a gente simplificou as mídias, né? Nesse momento, simplificaram os peixes como dois peixinhos, um correndo atrás do outro. Mas se a gente olhar os desenhos mesmo das constelações, da, tem um peixe que está de pé, quase de pé, com a boca aberta, olhando para cima, e tem um cordão umbilical um cordão mágico, um cordão de éter, enfim, de estrelas, que o conecta a um outro peixe que está olhando para baixo, né? Então, o peixes ele tem uma ambiguidade, ele tem um movimento espiritual ou de conexão com o mundo espiritual, do alimento, de buscar o alimento espiritual com a boca aberta, que é inclusive o chapéu do Papa quando ele está em cerimônias importantes, aquele chapéu dele é um peixe com a boca aberta. E tem um outro peixe que é materialista, que está buscando a comida e o ponto final. Então, o pisciano, ele tem essa ambiguidade, ele oscila. Eu tive uma cliente que foi, assim, perfeita nesse movimento, né? Ela trabalhou até os 40 anos, aproximadamente. Ela trabalhou no mercado financeiro, bolsa de valores, ganhando muito dinheiro, etc. Quando ela chegou próximo aos 40, 42, ela entrou numa crise de identidade. E ela saiu do mercado financeiro e foi estudar psicologia, se tornou Uau. psicóloga. Ela fez exatamente esse movimento, né? Ela saiu de um peixe que é materialista para o outro que é espiritualista. Então, a casa 12 ela tem uma ambiguidade. Às vezes ela pode ser você pode ter uma experiência kármica que vem pela casa 12, dificuldades herdadas do sistema familiar, de ancestrais, dificuldades de entender por que certas coisas sempre acontecem com você, se repetem. Por outro lado, também ela, conforme os planetas, conforme essa dinâmica da casa 12, ela pode ser um portal para uma evolução espiritual. Quer dizer, ela pode ser exatamente por o que ela está indicando, os planetas, as regências, ela pode estar indicando exatamente por onde você abre um caminho na sua vida, um caminho de espiritualidade. Quando eu fiz o meu mapa com o Jeff Jal, eu tenho a Lua na casa 12, em conjunção com Urano. E foi muito importante, porque ele me deu uma chave, né? Ele disse: olha, não tente ser normal, faça as coisas instintivamente e deixe os insights que você tiver tomar em conta, porque você funciona a partir de uma conexão que não é mental, não é racional, não é lógica. E isso me ajudou muito, inclusive, no trabalho com astrologia. Então, existe um portal na casa 12 e existe também, obviamente, esse Urano na casa 12, eu perco dinheiro, tenho problemas com aparelhos eletrônicos. Eu adoro a informática, aparelhos e tal, mas eles sempre me dão problema. Em algum momento eles me dão uma rasteira, mas eu já me acostumei, então não fico bravo. Mas é interessante que eu estou tentando mostrar essa dualidade. Ao mesmo tempo que essa conexão Lua me traz insights, percepções, me leva a buscar caminhos espirituais, experiências,
muito fortes, inclusive xamânicas, etc. Eh, por outro lado, tem um desafio para lidar com algumas questões, objetivas do dia a dia, porque o peixes, tem essa dualidade, né. Então, o que que eu faço no mapa astrológico, eh, que a gente está falando, né, em termos de entender a questão emocional, a questão afetiva, né. Então você tem essas variáveis, mas tem outras coisas importantes. É você observar o que que falta, né, e aí vem o conhecimento da constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela coloca uma questão assim: quem está excluído? Quem não está sendo visto, não está sendo validado no sistema familiar. Então, no próprio mapa astrológico, você começa a perceber quem está sendo excluído, né. Às vezes, eu tive um cliente, logo no começo do meu trabalho com astrologia, ele tem Marte em oposição a Saturno. E aí eu comecei a falar da relação dele com o pai. Ele me interrompeu, ele tinha o quê? Uns 25 anos, por aí. Ele me interrompeu, falando: "Não, não, não tenho problema com meu pai. Eu saí de casa aos 7 anos, nunca mais vi meu pai". Então ele excluiu o pai da vida dele, Marte em oposição a Saturno, matou o pai. Mas ele não queria falar disso, e eu não podia também forçar. Então é interessante você ver o que foi excluído, quem está fora do sistema, de certa forma, foi excluído na consciência da pessoa ou na percepção dela. Seria a relação com o pai, com a mãe, com o irmão. O que ele não está, ele está excluindo, ele está impedindo que essa conexão flua. E isso pode ser visto pelas quadraturas, pelas posições dos planetas e também pelos quadrantes, né. Nós temos o primeiro quadrante, que é importante, porque é a relação dele, do cliente com ele mesmo, o segundo quadrante, que é o empático, o terceiro quadrante, que é o simpático. Então, por ali você também percebe como ele se conecta, dentro do sistema familiar e com as pessoas que estão ali em função dos planetas. E o quarto quadrante, que é a capacidade de se articular socialmente. Então são tantas possibilidades, e eu gosto de navegar pelo mapa da pessoa. Eu não tenho eu antes até tinha um modelinho, né, começava com os elementos, um menu, né, começava com os elementos, depois ia para o ascendente, depois sol, lua, e hoje não, hoje o mapa fala comigo, né. O mapa me diz assim: "Vamos por aqui". Aí, às vezes, eu já estou falando do Saturno antes de falar do ascendente, antes de falar do Sol, depois volta para cá. Então, é muito mágico. Eu acho que a astrologia é uma bênção. É uma bênção que Exatamente. a humanidade recebeu esse conhecimento, porque não sei como é que isso aconteceu, né, não é só técnico, né, de ficar observando, tá, até se configurar esse saber na história da humanidade, né, muito incrível, muito poderoso. Eu É aconselho as realmente isso. pessoas a estudar em astrologia, não necessariamente para serem astrólogos, mas para usar ou para conhecer a astrologia, para conversar com a astrologia a respeito de si mesmos. Isso é um grande conselho, Maurício. Bem, já percebemos muita coisa fascinante e só gostaria de voltar aqui a fazer um gancho entre as constelações e o mapa. Não é? De que forma é que nós podemos fazer isto porque, para quem não está muito a par das constelações, então como é que às vezes pode acontecer, por exemplo, Maurice, a pessoa olhar para o mapa astrológico e conseguir, através de uma constelação, desenvolver aquelas temáticas, curar alguns desafios e de ganhar entendimentos? Podes-nos contar assim de uma forma sucinta ou breve como é que se faz esta transição da astrologia Sim. para a constelação? Olha, eu gosto de ir pelo mapa inicialmente, né, quer dizer, trabalhar o mapa com a pessoa e vendo aquelas questões, do mapa. E, em algum momento você percebe que tem ali um ponto, tem um nó que precisa ser, desatado, né, tem uma dificuldade que a pessoa, não está conseguindo. Às vezes, vamos dizer,
Quais são os temas que mais surgem? O trabalho, né, a questão do trabalho, se o trabalho está fluindo, se não está fluindo, o relacionamento a 2, né, é o segundo tema mais, crítico numa consulta astrológica, e depois é a saúde, né. Esses 3 lugares, esses 3 temas, esses 3 campos de vida, são geralmente o que as pessoas mais buscam respostas, né. Então, na questão do trabalho, geralmente você tem a constelação familiar vai, indicar para você, de maneira geral, lógico, não é uma regra fixa, mas, o trabalho traz o alimento, né, quer dizer, você é caçador, coletor, você vai sair para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Olha, quem é que te dá o sustento no momento em que você nasce? É o seio materno. Então, a necessidade de olhar o que está impedindo você de se nutrir, de receber esse alimento materno, que, de uma forma projetiva, é a sociedade através do trabalho, a empresa, enfim, ou a tua dedicação, vai te suprir, vai te nutrir. Então, ali tem um ponto chave que você pode começar a aprofundar com a pessoa e aí propor até fazer uma vivência, fazer uma dinâmica, pode ser com bonecos, que a constelação trabalha com objetos, com bonecos, pode ser marcando mesmo um trabalho em grupo, onde ela vai abordar esse tema, e a gente já sabe que esse tema tem uma conexão, provavelmente muito forte com o alimento que vem, principalmente da mãe, né? O nutrir-se, receber. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que os seres humanos têm é receber, é aceitar receber. Porque há várias questões de culpa, de, enfim, principalmente a culpa que é introjetada na criança e que muitas vezes eh, ela acha que ela não tem o direito de viver, não tem o direito de receber, né, a comida, de ser feliz. Então isso é uma das questões que vão ser trabalhadas numa constelação familiar. E o relacionamento é fantástico, né, porque é casa um, casa 7. Eu e o outro, o que que eu dou e o que que eu recebo. Aí entra a casa 8 também, né, casa 2, casa 8. O que que eu tenho para dar e o que que eu recebo do outro. E esse desequilíbrio do dar e receber que afeta muito os relacionamentos. Ou a pessoa se doa demais para o parceiro e chega uma hora que ela não dá mais conta, ou até o parceiro, porque ela se doa demais, fica com culpa, porque não consegue acompanhar e resolve sair da relação. Eh, então esse jogo da relação, do dar e receber na relação, melhor dizendo, é muito interessante, muito importante de compreender. Que planetas estão envolvidos ali, né? Se a gente pensar inicialmente, Áries, Carneiro e Balança, Libra, né, o equilíbrio. Já o Libra, na casa 7 já fala disso, vamos equilibrar, vamos encontrar o ponto médio aqui, né? E o AIS é um impulso, eu vou, eu quero o outro, eu vou, eu me imponho, mas existe um limite, né? O Libra coloca, a balança coloca também um escudo. Espera aí, até aqui tudo bem, mas depois já não, você não pode ultrapassar esse limite. Então, essa questão da relação a dois é fantástica. E muitas vezes, aí na questão sistêmica,
você pode observar, por exemplo, que algum planeta, vamos supor, aqui é uma suposição meio, não é para os seus ouvintes levarem muito a sério, né, porque Sim, é só uma ilustração rápida. é uma suposição da suposição. Mas digamos que tem um planeta que a gente pode relacionar ao vício, algo assim, no mapa da pessoa que está relacionado à história familiar, ao pai ou à mãe, etc. E ela vai escolher um parceiro, ela vai fazer um casamento, repetindo essa relação com uma pessoa que tem algum problema de vício, com álcool, com cigarro, etc. Então ela está, por amor aos pais, a gente diz isso na constelação, porque honrar os pais, ela casa com um homem que tem alcoolismo ou excesso de cigarro ou outro vício qualquer, repetindo um padrão familiar. Então é aí onde você vai observar o que que ela traz da história familiar que pode estar repetido na casa 7, na relação com o outro. Muito interessante. E aí você vai olhar a Vênus, você vai olhar a Lua, você vai olhar o próprio ascendente da pessoa, né, onde é que ela está se equivocando, e como então a constelação pode ajudar através das vivências, das meditações também dirigidas, a quebrar esse padrão, sair desse padrão. É muito interessante, Maurício. Realmente é muito interessante essas formas, não é? De tentar, através do conhecimento astrológico, depois de encontrar uma forma de ajustar, não é? Aquela situação, Isso, sair, exatamente, você resumiu bem. se- Isso. de afinar. Maurício, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conta-nos um pouco mais o que é que está a fazer neste momento. Deixa-me aproveitar para falar sobre o seu Instagram. É muito simples, faz o Instagram e mete Maurice. Eu vou soltar Maurice, já com L, Isso. e também vais poder encontrar aqui por baixo das nossas caras, vão estar a aparecer o link direto para o Instagram do Maurice, e também vais encontrar na descrição do vídeo o link para o Instagram, o link para o Linktree, onde vais encontrar todas as informações. Mas neste momento está a fazer consultas. Fala-nos um bocadinho do que anda a Sim, fazer agora, Maurice. sim, eu quero contar que eu estive de 2020 até 2023, eu estive em Lisboa, Porto, Viseu. Eu gosto É muito de quase, já tem uma Portugal, costela portuguesa. eu gosto muito de Portugal. Depois eu voltei para o Brasil e agora continuo atendendo, trabalhando com as pessoas e estou pesquisando de que maneira eu posso desenvolver melhor essa interface entre a astrologia e a constelação familiar. Então eu estou um pouco no estudo, na pesquisa, eh, acompanhando outros colegas que são só consteladores, o que que eles estão fazendo, e trabalhando com meus clientes. E cada vez que eu dou um passo a mais na astrologia, ela abre um cenário, fantástico, muito, muito incrível. Então, eu deixo essa mensagem de paixão pela astrologia, apaixone-se pela astrologia, porque aí você vai se descobrir, vai se aceitar como você é e você vai se gostar como você é. Excelente mensagem. Muito obrigado, Maurício, pela sua partilha, pela sua sabedoria, pelo seu tempo e por esta dividir e multiplicar o seu conhecimento aqui na Escola de Astrologia. Muito obrigado pela sua participação. Tá, eu agradeço muito, realmente fiquei muito feliz desse convite e espero que a gente se encontre mais vezes. Quem sabe, não é? Quem sabe da próxima vez que vier aqui a Lisboa, ou quem sabe eu vou ao Brasil, que nos possamos encontrar. E até que ficaste connosco até ao fim deste vídeo, por favor, deixa um comentário para o Maurice. Faz sentido? Já tinhas pensado na astrologia desta forma? Já sabias a ligação da astrologia e as constelações? Deixa um comentário, deixa um like, envia um amigo. Tenha um excelente dia e, como o Maurice disse, e é realmente verdade, continua a descobrir infinitamente a astrologia.